Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco na orientação do irmão José para todos nós, através da psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro que se chama O Céu Te Escuta, e o capítulo 10 se chama Tempo Chegará. Tempo chegará. Aproveita agora os minutos disponíveis para realizar o que planejas, porquanto tempo chegará em que lamentarás não ter aproveitado melhor a oportunidade de ser útil. Olha a proposta do primeiro parágrafo. Aproveita agora um momento disponível de ser útil. Aproveita agora. Ah, não, mas amanhã, não, mas semana que vem, eu estou até precisando de visitar meu primo, até preciso de visitar. Olha, aproveita agora os minutos disponíveis para realizar o seu planejamento. Por quanto tempo vai chegar em que vai lamentar não ter sido útil em tempo hábil. Então, atentemos-nos para isso, por quê? Se vocês prestarem atenção lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, o capítulo 13 de Eclesiastes vai falar para nós de tempo. Ele começa falando há tempo de plantar e tempo de colher. Aliás, ele começa falando outra coisa. Ele, no primeiro versículo, ele coloca para nós assim: debaixo do céu tudo tem um propósito. Debaixo do céu tudo tem um propósito significa que tem uma programação para tudo. A gente, enquanto humanos, podemos não cumprir a programação. Por quê? Porque aí nós já somos dotados de livre-arbítrio, de discernimento, nós podemos não cumprir. Mas há debaixo do céu para tudo um propósito. E depois ele coloca tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de nascer e tempo de morrer. Então eu estou falando do primeiro versículo e do segundo, e depois ele vai discorrendo. Veja, se tudo tem um tempo, aí olha o que ele coloca. Aproveita o tempo daquilo que você planeja. Atenção, ele não está colocando para aqueles que nada planejam, porque tem gente que não planeja nada. Esse está entregue à ociosidade. Tá? Lembra daquele filósofo que a gente citou, o sul-coreano, que está entregue à inatividade. Está entregue à inatividade. A fala dele é em cima de planejamento. Aproveita agora os minutos disponíveis para realizar o que planejas. Aquele que não tem planejamento nenhum, ele está na terminologia francesa en passant, ele está de passagem, né? Não está preocupado com nada, o que vier tudo bem, tá claro? Tempo chegará em que vai lamentar não ter aproveitado melhor a oportunidade de ser útil. Todos nós recebemos essas oportunidades. Tempo chegará em que te convencerás de que não te esforçaste o bastante na concretização de teus ideais, embora, muitas vezes, tentando justificar-te, dirás para ti mesmo que fizeste o suficiente. Gente, isso aqui é muito rico. Veja, chegará em que te convencerás de que não te esforçaste o bastante. Chega uma hora na nossa caminhada que a gente descobre que não se esforçou muito. A gente descobre que não se esforçou muito. Aí depois, para atenuar as dificuldades da nossa descoberta, a gente passa a mão na própria cabeça, dizendo: dirás para ti mesmo que fizeste o suficiente. Qual é a suficiência? Tem pessoas que estão, olha, 40 e poucos, 50 e poucos, 60 e poucos, eu já cansei, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Veja, eu vou dar um exemplo simples na sua faixa etária.
Se a gente tiver entre 50 e 60 anos e for viver 90, olha, nós temos ainda mais 30, 40 anos pela frente. Tem gente que já está cansado e ainda acha que fez demais. A gente faz uma campanha do quilo, dá algumas aulinhas de evangelização, faz a limpeza da casa espírita e já acha que está isento de todas as dificuldades provacionais e ou expiatórias daquilo que a gente programou lá atrás. Aí lá na frente, a gente começa, não, mas eu fiz o suficiente. Será que fez? Eu vou pegar um outro exemplo ainda mais simples. Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele coloca para nós assim: façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Agora, eu não vou nem falar para a humanidade. Olha o que Paulo coloca, doméstico da fé. Doméstico da fé, ele não está falando doméstico da crença. Façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Por quê? O doméstico da fé é aquele que crê, é aquele que luta, é aquele que avança, é aquele que persiste, é aquele que investe, é aquele que acolhe. Esse é o doméstico da fé. Ele também tem uma fé crística, ele tem uma fé espiritualizada, ele tem uma fé espiritualizante. Façamos bem a todos. Mas por que principalmente estes? Porque vocês vão lembrar de Jesus lá atrás, quando ele disse para nós, anterior a Paulo, não jogueis pérolas aos porcos. Então nós vamos aproveitar os domésticos da fé, sejamos úteis, sejamos acolhedores, façamos bem para todos eles. Por quê? Porque a gente vai se fortalecendo, vai se fortalecendo. Lá na frente, quando vierem outras situações que muitas vezes a gente não planejou, mas está no nosso caminho, está tudo bem, a gente já está fortalecido, a gente está estruturado, a gente está sintonizado com o bem-estar, tudo bem. E aí, a gente não vai passar pela dificuldade e falar assim, eu estou aqui nessa dor, mas eu sei que eu deveria ter feito mais. Olha, se eu não fiz nem para o doméstico da fé, lá na frente o empecilho, quando ele chegar, ele vai me surpreender. Ele vai me acometer de tal modo que eu vou começar a repensar tudo que eu deixei para trás. Eu não aproveitei o tempo que eu tive. Nem com os domésticos da fé, que dirá quando aparecem outras pessoas que não se solidarizam com a nossa causa. Atentemo-nos para isso. Atentemo-nos para isso. E aí, quando ele coloca a gente ficar atento para depois não passarmos a mão na própria cabeça como quem justifica. Como quem justifica. Tempo chegará em que talvez venhas a perceber que o esforço que supunhas ter sido grande não passou de mínimo empenho dentro das suas possibilidades maiores de servir. O esforço que a gente supunha ter sido grande não passou de mínimo empenho na possibilidade maior de servir. Tem hora que a gente faz tão pouquinho. Gente, eu vou voltar na questão do doméstico da fé. E aí agora trazendo para um núcleo mais doméstico ainda, independente de ser doméstico da fé, eu quero estreitar para o doméstico da consanguinidade. Porque o doméstico da fé a gente já amplia. O doméstico da consanguinidade. Imaginem vocês, tempo vai chegar. Olha, não, deixa eu pegar de novo aqui. Porque o doméstico da consanguinidade, ele exige ainda mais da gente, que vai supor ter sido grande o seu esforço e não passou de mínimo empenho das suas possibilidades maiores de servir. Por que agora eu estou pegando da consanguinidade? Porque quando ele fala para nós o doméstico da fé, a
gente pensa na amplitude. Mas eu não encontro com o doméstico da fé todos os dias, porque nem todos dentro do lar compartilham da mesma fé. Mas o da consanguinidade eu encontro todos os dias. Eu encontro todos os dias. Se eu encontro com eles todos os dias, dentro das suas possibilidades, muitas vezes nós vamos avaliar e vamos entender que não passou de mínima. Não passou do mínimo. Tanto que André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele coloca para nós assim: quem dera se nós tratássemos os transeuntes da via pública como a gente trata aqueles do nosso ambiente familiar. Vocês já notaram como é que nós somos do lado de fora da nossa casa? Tanto que nós somos agradáveis, charmosos, gostosos, solidários, aconchegantes, dialogantes. Como que nós somos bons do lado de fora da nossa casa? Os nossos maiores juízes, aquele juiz que vai para além da nossa consciência, está aquele que está no nosso círculo familiar. Então, tempo chegará em que vai perceber que o esforço que você supunha ter sido grande não passou de ser mínimo dentro da possibilidade maior de servir. Tempo vai chegar em que, efetuando íntima avaliação do teu aproveitamento na existência, concluirá que, se pudesses, ansiarias para retornar ao ponto de partida para tudo fazer melhor do que foi feito. Se a gente pudesse, voltaria em tudo para fazer melhor aquilo que foi feito. Então, se eu citei para vocês que em Gálatas ele fala para nós, para a gente ser útil, eu citei para vocês, acompanhe aí no vídeo, eu citei Gálatas, e aí vocês vão ver no vídeo se é Gálatas 5,15 ou se é Gálatas 6,10. Acompanhe aqui, por favor, tá? Mas aí já tira a nossa dúvida, porque na minha vez também, porque eu estou me lembrando, na minha vez eu também vou estar olhando lá para a gente corrigir. Mas quando ele fala em que, efetuando íntima avaliação do seu aproveitamento, ele está pedindo para nós sermos úteis o tempo todo, sejamos bons o tempo todo, mas fazendo uma avaliação do teu aproveitamento na existência, concluirás que, se pudesses, ansiarias por retornar ao ponto de partida. Quantas vezes a gente fala assim, se eu tivesse aqueles 25 anos, eu não teria feito, eu teria aproveitado, eu teria conversado, eu teria. Passou. Aqui. É claro que não é para desanimar. A gente já citou aqui algumas vezes aquele escritor Terêncio. Lembram? Terêncio, antes de Jesus, que ele escrevia tragédias e comédias. Ele viveu apenas 26 anos, né? E no Império Romano, nas óperas gregas, tragédia e comédia não tem o significado que nós temos hoje. Comédia não é aquilo que estimula a alegria. Na Grécia Antiga, inclusive, comédia é aquilo que termina tudo bem. Independente de trazer o perfil humorístico que nós entendemos da palavra comédia. Tragédia é aquilo que termina com algum mal-estar, mas não catástrofes, como nós temos hoje, que quando fala tragédia, são catástrofes. Terêncio, ele viveu de 85 a 59 antes de Jesus. Ele coloca para nós uma coisa muito interessante, que todos nós usamos, é uma frase que todos nós usamos. E nem sabemos que foi ele que escreveu há quase 2.100 anos atrás. Enquanto há vida, há esperança. Uma das peças dele, enquanto há vida, há esperança. Então, não é para desanimar. Por quê? Porque enquanto há vida, eu não sei quanto tempo tenho. Mas o tempo que tenho, preciso fazer. Quando? Hoje, agora. Eu não posso ficar esperando. Lembram quando o Chico colocou para nós, já no final da sua encarnação, nós não podemos mudar o passado,
mas podemos fazer o presente diferente para termos um futuro melhor? Não podemos mudar o passado. O passado está feito. Mas eu ficar parado diante do problema, da dificuldade, do transtorno, da preocupação, olha, eu não vou mudar o passado, ele está feito. Mas se eu fizer um presente diferente, eu terei um futuro melhor. Se eu fizer hoje, mas veja, eu estou colocando a partícula condicional, se eu fizer. Porque, por outro lado, se eu ficar lamentando e nada fizer, estou preso no passado. Isso não vai me ajudar em nada. Nesse mesmo livro, tem um capítulo aqui que se chama Poucos São, que nós já falamos dele lá atrás, vocês estão vendo aqui no vídeo. Neste capítulo tem uma fala interessante do irmão José, quando ele coloca para nós que os espíritos, ele não está falando dos espíritas, nós é quem vamos nos enquadrar na fala. Os espíritos, na roupagem terrestre, no envolvimento reencarnatório, não estão aproveitando aproximadamente 10% das suas possibilidades que poderiam ser aproveitadas. Nós aqui na Terra, gente, não estamos aproveitando, talvez, ele ainda usa essa palavra, talvez 10% do potencial que nós temos. A gente já está cansado. Nós não sabemos que hora vamos. Deixa eu repetir uma colocação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, lá no comentário da pergunta 919, quando ele vai conversar sobre o conhece a ti mesmo, o 909, que ele vai só comentar, não quero ler não, o comentário dele é grande, só para saber se é a 909 ou a 19, que é só para poder passar para vocês uma das perguntinhas que ele faz no comentário. 919, isso mesmo. 919, meio prático, nos melhorarmos nessa vida. Lembra da pergunta? Vocês estão vendo aí no vídeo que ele vai falar o conhece a ti mesmo, como um sábio da antiguidade vos disse. Aí Santo Agostinho monta um texto sobre o conhece a ti mesmo. Leiam lá com calma, leiam com paciência, vai dissecando o texto, ok? Mas em meio às colocações várias, significativas e importantes que ele faz, uma pergunta. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Veja se isso não tem a ver com o nosso texto que eu estou me lembrando aqui, 919. Veja se não tem a ver com o nosso texto. Se Deus resolvesse nos chamar essa noite, aí eu volto na colocação do irmão José, no capítulo Poucos São, se eu não me engano, no capítulo 22, que ele vai dizer para nós aqui que talvez não estejamos nós aproveitando 10% das possibilidades nossas. Atentemo-nos. Tempo chegará em que tomarás a decisão. Olha, aí é o último parágrafo. Olha como que o irmão José fecha para nós. Tempo chegará, enfim, em que, tomando a decisão, tantas vezes adiada, de te lançares a este ou a aquele empreendimento de caráter nobre, mas então, muito provavelmente, em tua atual experiência corpórea, não mais terá tempo. Gente, se nós esquecermos o texto todo, nós vamos lembrar das 4 últimas palavrinhas do texto. Vou ler de novo o parágrafo. Tempo chegará, enfim, em que tomarás a decisão tantas vezes adiada de te lançares a este ou aquele empreendimento de caráter nobre. Nossa, vou começar a fazer, mas então, muito provavelmente, em tua atual experiência corpórea, não mais terá tempo. Embora eu tenha trazido para vocês Terêncio,
que coloca para nós enquanto a vida, a esperança, atentemo-nos. Porque se demorarmos muito a colocarmos em prática o que planejamos, como ele coloca no início para nós aqui do texto, se demorarmos muito, não mais dará tempo. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.